Esse é o nosso tema, minha mente. É isso aí, só para a gente poder entender um pouquinho. Aquilo que está escrito aqui em Provérbios, no capítulo 4, está passando não. No capítulo 4, no verso, passa para mim, Nicolas, por favor. Umzinho, no capítulo 4, verso 23. Tenha cuidado com o que você, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Já perdi a conta de vista de quantas vezes a gente já leu esse mesmo verso. Todo domingo a gente lê e relê esse mesmo verso. E é uma realidade muito poderosa. Eu entendo assim que Salomão, a maneira como ele escreveu, que é como o Espírito Santo permitiu ali, deixar registrado, principalmente nessa versão, na nova tradução na linguagem. Eu vou conversar com vocês 30 minutinhos e já vou encerrar. Essa é uma mensagem que eu tenho hoje que deve durar 2 domingos, então é isso mesmo, eu vou encurtar ela, para a gente fazer a nossa reunião e depois eu vou seguir. Então, onde eu tiver que der o horário ali, eu vou parar, fique tranquilo. Então, a maneira como Salomão deixou escrito aqui, né, o próprio Espírito Santo permitiu que ele deixasse registrado, principalmente quando você coloca nessa versão da nova tradução da linguagem de hoje, fica muito claro a chave, a importância que tem os nossos pensamentos na nossa vida. Ele coloca assim, é como se a sua maneira de pensar fosse, olha aqui para mim, gente, se distrai com a televisão não, que eles estão ajeitando ali, olha aqui para mim. É como se a sua maneira de pensar, os seus pensamentos, obrigado, seus pensamentos fossem a chave da sua vida. Escute, a maneira como você pensa é a maneira como você vai viver. Todo mundo pensa por uma mentalidade que já está estabelecida. Se você conversa com uma pessoa, bate papo com ela, de qualquer assunto, gente, qualquer assunto, e você começa a ouvir a opinião dela, isso vem de onde, essa opinião? Isso vem de uma mentalidade, uma maneira que ele tem de pensar. Como que isso foi construído? Não sei. As experiências de vida, pessoas que ele aprendeu. Como é que você lidar com dinheiro? Como é que é o dinheiro para você? Qual é a tua mentalidade em relação a dinheiro? Como é que você pensa? Não, pastor, meu dinheiro é o seguinte, tem que guardar, é o seguinte, tem que juntar, tem que economizar, não posso dar nada a ninguém, porque eu preciso, vai que acontece. É uma mentalidade. Tem outras pessoas que não, dinheiro, tinha um amigo que falava assim comigo, dinheiro só serve para 2 coisas, para pagar e para dar troco. Então, falava assim, então o negócio comigo é dinheiro, eu faço dinheiro, dinheiro não me faz. Então comigo, eu gasto mesmo, são mentalidades. E aí, olha só que interessante, a maneira que você pensa vai te levar a uma maneira de agir. Porque a maneira que você pensa em relação a dinheiro, vai ser a maneira que você vai agir em relação ao dinheiro, sim ou não? E a maneira que você pensa te levando a uma maneira de agir, vai trazer para você uma consequência de volta. As pessoas que vivem assim displicente em relação ao dinheiro, estão sempre naquela palavrinha do tempo da minha mãe, pindaíba. Tirei do fundo do baú, hein? Está sempre na pindaíba. Por quê? Porque não trata o dinheiro. Como é que é, Daniel? O dinheiro não aceita desaforo, né? A frase do Daniel é essa. Daniel é um cara que trabalha aí, entende bastante, trabalha nessa área, ele fala para mim isso, eu gravei essa frase dele. Luiz, cuidado, que dinheiro não aceita desaforo. Se você não tiver atenção, ele vai te arrebentar. Se você não souber tratar o dinheiro direito, como tem que ser tratado, vai ficar na pindaíba. Então, são várias mentalidades, só dei esse exemplo para você entender. Então, a maneira que eu penso, a maneira que eu vivo será a consequência da maneira que eu penso, é o que está escrito aqui, ó. Sempre assim, gente, porque a mente, ela é líder. Tudo antes de se tornar uma atitude, um comportamento, se torna um pensamento primeiro. Por que essa pessoa agiu assim? Pastor, do nada, quando eu vi já tinha feito. Calma, senta aqui, bebe um copo d'água. Isso, toma um café. Calmou? Vamos conversar agora. Há quanto tempo você vinha pensando nisso? Quantas vezes isso passou pela tua cabeça e você não se atentou para cortar? Foi alimentando. Daqui a pouco estou fazendo. Se você alimenta um pensamento hoje, amanhã e depois, daqui a pouco você vai estar fazendo. E a Bíblia fala muito sobre isso. A gente tem conversado muito sobre isso, né? Tem mais uma frase aqui. Uma mente saudável
escute, uma mente saudável é a chave, gente. Quando eu falo de chave, eu estou querendo dizer assim, o que é chave, gente? Chave é um segredo. A chave nada mais é que um segredo. Quando você enfia a chave na fechadura, aquelas ondulaçõezinhas são o segredo da fechadura. Então você vai enfiando, a chave ela vai alinhando lá dentro da fechadura o segredo. Quando o segredo alinha, a chave abre. Então, quando eu digo que uma mente saudável é a chave, estou querendo dizer o seguinte, uma mente saudável é o segredo para uma vida saudável. E uma mente saudável é uma mente renovada pela palavra de Deus. A gente já conversou bastante sobre isso. Então hoje eu quero trazer mais um subtópico, que fala exatamente de renovação. É esse subtópico aqui, ó. Renovar a mente, uma necessidade vital. Renovar a mente para o cristão, para todo aquele que já entregou a sua vida a Jesus e é uma nova criatura, como está em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Essa é a nossa realidade em Cristo, mas isso não será uma realidade, se você não renovar a tua mente na palavra. O processo de conversão é uma renovação inicial. Entregou a vida a Jesus, você recebe vida, você é renovado no Espírito, mas não acontece nada com a tua mente na conversão. Você recebe vida espiritual, mas a nossa mente ainda é muito deformada pelo padrão desse mundo, porque a gente vem de um padrão de pensar do mundo. O que impera nesse mundo? E vaidade. É só olhar para as redes sociais, é o mundo selfie. As pessoas tiram mais foto do que vivem o momento. Está vivendo o momento, não aguenta nem aproveitar o momento como tem que aproveitar. Se não postar uma foto, se não botar lá, porque tem que mostrar, não sei o que é, gente. Não tem problema nenhum você botar uma foto de um negócio que você fez. Eu não sou contra isso, mas eu não sei qual é, às vezes. Beleza. Eu já vi, eu estou na praia, eu já vi, já mostrei até para a Monique. Estou na praia com ela, com a Esté, brincando e tal. Aí o casal estava assim, Laiane, sem brincadeira. Estava sentado um do lado do outro assim, ô Renata, um virado para um lado, outro virado para o outro. Um no celular, outro lendo a revista. Eles não estavam tendo comunhão, eles não estavam tendo momento. Estava ali, tipo missa de corpo presente, estou, mas não estou. Aí em determinado momento resolveram tirar uma foto, provavelmente para postar. Aí rapidinho se juntaram, aí ela abraçou ele assim, botou a mãozinha no ombro, fez assim, aí ele também fez assim. Tirou a foto, postou, voltou um para um lado, outro para o outro. Aí eu falei, olha lá, Monique, o mundo da rede social. Aí tem um casal em casa que está meio brigado, aí a esposa vai na rede social, aí vê uma foto dessa, fala aqui, ó, como é que eles são felizes. Rede social é uma mentira, cara. Não sei qual é a necessidade, mas beleza, não estou te criticando não, mas só para você rever um pouquinho. Vamos viver o momento, gente. Aproveita ali. Eu tenho uma frase comigo, quem posta não vive. Porque se preocupa muito ali com aquele momento de... Mas enfim, ó, deixa eu te falar algo. Essa necessidade aqui é uma necessidade da nossa vida. Porque senão essa vida vai ficar presa. Vamos dar uma lida na Bíblia? Para não ficar da minha cabeça, você não achar que é da minha cabeça? Olha aí, ó. E não vivam conforme o quê? Tá aí, gente. Olha o conselho do apóstolo Paulo. Gabriel, não viva mais conforme o padrão do mundo. Ronald, não viva mais conforme o padrão do mundo. Giovanni, por favor, não viva mais como o padrão desse mundo. Ó, acabou, mudou, ficou para trás. E aí, como é que eu faço então para não viver conforme o padrão desse mundo? Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Para que tem o objetivo. Eu gosto de ler a Bíblia devagar, prestando atenção em cada palavra. Se você ler a Bíblia devagar,
prestando atenção em cada palavra, você vai receber muita revelação do Espírito Santo. Olha só. E não vivam mais os padrões desse mundo. Então vamos pensar comigo. O mundo tem um padrão. A gente vivia no meio desse padrão. A gente entregou nossa vida a Jesus. Não podemos mais viver nesse. É o que ele está falando. Olha como é que você lê devagar, você mastiga. Esse bifinho vai ficando gostoso. Você vai entendendo. Só estou lendo a Bíblia. Vamos dar mais um passo agora. Então tá bom, já entendi que o mundo tem um padrão. Eu vivia nesse padrão, não posso mais viver nesse padrão. Como que eu faço para sair desse padrão? Deixem que Deus os... Então eu mesmo não opero, olha aqui para mim. Eu mesmo não opero transformação na minha vida. E você não sabe a quantidade de pessoas que estão tentando mudar. Não, eu tenho que mudar, eu preciso mudar, eu tenho que ser uma pessoa melhor. E estão fazendo um alto esforço. Mas a transformação não acontece com esforço humano. Deixe que Deus os transforme. Essa transformação na minha e na tua vida, quem opera é o Espírito Santo. Agora, tem a minha participação. Ah, tem. É diferente. Eu não me transformo, mas eu participo da transformação. Como que eu participo? Me pergunta, ainda bem que você perguntou, que eu já ia falar mesmo. Como, pastor? Primeiro, você tem que deixar. Deixem que Deus... Porque o que tem de gente que se fecha para a transformação... Por que, pastor? Como assim vai se fechar? Se fecha, porque muitas vezes a palavra de Deus, ela confronta um comportamento nosso. Aí quando ela vem confrontar um comportamento nosso, é justamente esse confronto que vai gerar a transformação. Aí você se fecha, porque está te confrontando. Como é que vai ter transformação? Inclusive tem um devocional aí no meu canal do YouTube, que eu falo só sobre isso. O tema dele é, entregue-se à transformação. Se eu não me entrego à transformação de Deus, eu não tenho transformação. Não tem transformação sem entrega. Entrega, pois, o teu caminho, confia nele, e aí sim ele, se não tiver entrega, não tem transformação. Então é o primeiro passo. E o segundo passo, eu preciso deixar que Deus me transforme pela renovação da mente. Então é esse passo que eu preciso dar. Isso cabe a mim, renovar a minha mente cabe a mim. O que é renovar a mente? Renovar a mente é mudar padrões de pensamentos. Vou repetir. Renovar a mente é mudar padrões de pensamento. Eu pensava assim, agora eu penso assado. Eu pensava A, agora eu penso B. Porque eu pensava como o mundo, agora eu penso como Deus pensa. E o pensamento de Deus é a sua palavra. Isso é a renovação da mente. Quem está entendendo? A gente está num versículo só, olha quanta coisa a gente já falou. Ainda tem mais. E aí ele diz que tem um objetivo. Para quê? Para quê? Para que possam, para que possam. Para que possam, então, a renovação da mente me capacita, para que eu possa. Para que eu possa, então está me capacitando a algo. Para que eu possa o quê? Para que eu possa experimentar. Ter experiência com Deus. Experimentar, ter experiência. Qual é a boa, agradável e perfeita? Uma coisa é saber. Quem sabe que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? Todo mundo. Quem experimenta no dia a dia? Já diminui. Porque uma coisa é eu saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Outra coisa é eu experimentar, eu ter experiência disso no meu dia a dia. Eu só vou poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu tiver a minha mentalidade renovada. É isso. É por isso que renovar a mente é uma necessidade vital. É por isso que renovar a mente é uma necessidade vital. É mesmo, pastor? Vital, vital. Minha vida depende disso? Sim. Sim, sua vida depende de você renovar sua mente. Mas, pastor, eu tenho vivido até hoje, eu nunca tinha renovado minha mente, mas não estou falando de vida bios.
Eu não estou falando de vida biológica. A vida sua, que depende de renovação da mente, é a vida de Deus que está dentro de você. O nome dela é Zoe. E é isso que a gente precisa entender. Ao entregarmos nossa vida a Jesus, a gente passou da morte para a vida. Foi isso que aconteceu. Como está lá em Efésios, capítulo 2. Então, no Éden, Deus avisou: se você comer, você vai morrer. Então Adão morreu fisicamente? Não, perdeu a vida de Deus. E essa vida de Deus que o homem perdeu no Éden, sabe, nós recebemos de volta na cruz. Como está lá em Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês costumavam viver, quando vocês seguiam a ordem desse mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que está agora mesmo atuando naqueles que vivem na desobediência. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos deu vida. Vida Zoe, a vida de Deus entrou. No momento que você entregou sua vida a Jesus, pum, a vida Zoe de Deus entrou em você. O Espírito Santo habita em você. Recebemos de volta. Então, quando eu falo que renovar a mente é uma necessidade vital, eu falo que renovar a mente é uma necessidade para que você mantenha a vida de Deus acesa em você. Você recebeu vida. Isso você não podia fazer. Ele fez por graça, porque vocês são salvos, na mesma continuação de Efésios, sois salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que nenhuma carne se glorie. Então você não podia se dar vida, mas Ele te deu vida. Mas agora você pode manter essa vida. Você pode cuidar dessa vida. Você pode fazer a manutenção dessa vida. E a manutenção da vida de Deus em você é a renovação da mente na palavra. É isso que a gente tem que entender. Ela precisa ser nutrida. A vida de Deus que está dentro de mim, escute, ela precisa ser nutrida, alimentada, para que ela tenha força, para que ela seja power, para que eu viva por ela. Porque Deus não te salvou para um dia te levar para o céu. Isso aí é consequência. Deus te salvou para que você viva uma vida de poder sobre a face da terra. E uma vida de poder não significa ausência de dificuldade, significa atravessar a dificuldade. Na força e no poder da vida de Deus que está em mim. Com tudo que ela traz. A vida, você cantou hoje. A vida me deu, meus olhos abriu, te amo, ó Deus. É isso. Amém, queridos? Então preste atenção. Vamos começar a conversar. A vida de Deus que está em nós depende da renovação da nossa mente na palavra, para que possa fluir com liberdade. É por isso que tem muito cristão dentro da igreja que não vive a plenitude da vida que Deus tem para ele. É que ele não é salvo? Claro que não. Salvação é pela graça, salvação é indiscutível, acabou. Você crê em Jesus, você é salvo. Agora, o tipo de vida que você vai levar depende da tua cooperação, cara. Tem que fazer alguma coisa. Renovar a mente na palavra é uma necessidade vital, não dá para brincar com isso. Eu vou continuar, ainda vou falar muita coisa, porque tem 3 perguntas para a gente responder, com certeza não vai dar tempo hoje, mas ainda vou falar na semana que vem, a semana que vem que eu vou dar continuidade, vou falar o que é renovação da mente, como ela acontece, vai ser muito legal, mas depende disso, sabe? A vida de Deus, escute isso, a vida de Deus, ela habita dentro de nós, no nosso espírito, não é na mente, é no espírito que Deus habita. E é lá no nosso espírito, gente, e eu posso falar isso porque eu já coloquei um fundamento aqui te ensinando sobre espírito, alma e corpo, então você já sabe. Então a vida de Deus, ela não habita na tua alma nem no teu corpo, a vida de Deus habita no teu espírito. Ela inunda a tua alma e o teu corpo sim, mas ela habita no teu espírito. E é lá no teu espírito, escute isso, que muitas vezes Deus se comunica contigo.
um insight, um toque do Espírito, algo para você fazer, algo para você botar em prática. É de lá que vem as inspirações. Só que o problema é que a nossa mentalidade, nossa mente, ainda é muito contaminada pelo padrão do mundo. Então, às vezes, vem um insight de Deus, ele vem lá do nosso espírito e ele bate na tua mente. Só que tua mente não aceita, tua mente rejeita. E a vida de Deus fica presa, porque você travou uma inspiração. Exemplo. Perdoa fulano de tal. Da onde veio isso? Foi o diabo que está mandando você perdoar? Foi quem? Foi Deus. Aí começa uma discussão dentro de você. Eu perdoar, não foi eu que fiz nada, foi ele. Mentalidade não renovada atrapalhando a vida de Deus fluir. Já travou. Porque se a mente está renovada, perdoa fulano de tal. Amém, Deus manda perdoar, eu vou botar em prática. Não tem crise. Quando que a crise acontece? Quando a minha mente não é renovada. Quando a minha mente não é renovada, aí começa essa. Não foi eu que fiz, eu não vou pedir perdão, eu não vou me humilhar. Só estou dando um exemplo. Por isso que a vida de Deus para fluir depende de uma mente renovada. Você precisa saber o que Deus diz a respeito de perdão. Não importa quem está certo, quem está errado, vai lá e se resolve isso. É isso que a palavra diz. Renova a tua mente nisso, que você vai botar em prática. Isso eu estou dando só um exemplo para você. Fica travada, fica bloqueada. Não flui. Mesma coisa, oferta. Quem nunca teve uma discussão dentro de si com relação à oferta? Vem lá uma inspiração lá de Deus, lá de dentro, dá tanto. Você não dá, não posso. Ou a mente não está renovada, já travou. Por quê, gente? Porque uma mente não renovada, quando ela trava uma inspiração de Deus, ela não está travando só o que você vai semear, ela está travando o que você vai colher. Porque quando Deus te dá uma inspiração e fala assim, ó, perdoa fulano de tal, é porque ele já tem coisas para liberar na tua vida. Que se você botar em prática o que ele está te mandando, vai ser liberado. Mas se tua mente não está renovada, você trava, aquilo que Deus ia liberar também está travado. Mesma coisa, oferta. Às vezes Deus fala assim, ó, abençoa fulano de tal com tanto. Pode vir na tua mente. Vê, será que foi o diabo? O diabo vai mandar você dar dinheiro para alguém? Não, mas Deus ele pode falar no teu espírito, abençoa fulano de tal com tanto. Aí trava na tua mente. Não vou. O negócio é esse de dar dinheiro para os outros. Não foi isso que eu aprendi, ou a mente que não está renovada? Não está renovada. Porque Efésios 4 fala que a gente tem que até trabalhar para ter com que ajudar as pessoas. Lá em Efésios 4. Travou a tua semeadura, vai travar a tua colheita. Aquilo que Deus tinha para liberar, com base na oferta que você ia colocar, já está travado no mundo espiritual. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso que a renovação da mente é uma necessidade vital. Para que a vida de Deus flua com tranquilidade, com liberalidade, para que não haja crise interior. Porque você não fique naquela guerra interior, faço, não faço, dou, não dou, vou, eu fico e tal. Essa guerra ainda existe porque a nossa mente ainda não é renovada. Nossa mentalidade, percebe, gente, a guerra entre a carne e o espírito. A carne não é o corpo não, a carne está na mente. Carnalidade, se você for ler a palavra no original, tem a ver com a área da tua mentalidade que ainda não se rendeu à palavra. Eu e você temos isso, todos nós. Todos nós tem áreas da nossa vida que a nossa mente ainda não renovou. Porque a renovação da mente é um processo que começa quando você se converte e vai até quando Jesus vier buscar a sua igreja. Ou quando Ele te chamar. É a vida inteira, renovar a mente a vida inteira. Até porque a gente não deixou de viver nesse mundo. Então, ao mesmo tempo que a gente está lendo a palavra e renovando, o mundo continua tentando lançar suas influências. Não para. É constante. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso é tão importante a renovação. Então, vou fazer mais 2 considerações sobre a renovação da mente. Eu vou parar por aqui, para a gente poder continuar na semana que vem. Amém? Primeira consideração. Sem renovação da mente...
Foi isso que a gente leu em Romanos 12:2, sim ou não? Deixe que Deus os transforme pela renovação. Transformação é igual renovação da mente. Mudança de padrão mental. Mudança de padrão. Como é que você pensa a respeito de relacionamento? Casamento. Se não der certo, separa. É assim que o mundo pensa. Já está casando para separar. É o padrão de Deus? Qual é o padrão de Deus? Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E o divórcio está invadindo a igreja com força, porque a galera não tem a mente renovada. Tem que renovar a mente. Qual é o padrão do mundo para dinheiro? Quanto mais eu guardo, mais eu tenho. Sim ou não? Qual é o padrão de Deus? O padrão de Deus é: mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe. Qual é o padrão do mundo com relação à saúde? É assim mesmo, vai ficando velho, já começa a asite. O mundo pensa assim. Qual é o padrão de Deus? Na velhice darão frutos e serão viçosos. Saúde é meu direito. Foi comprada na cruz, junto com salvação. Isaías 53, assim como ele levou os pecados, ele levou as doenças. É o que está escrito e está valendo. Uma obra completa. A obra que Deus fez na cruz do Calvário foi para restaurar espírito, alma e corpo. Corpo está dentro do pacote. Teu corpo pertence ao Senhor, é templo do Espírito, você tem saúde. É direito teu andar em saúde. Agora, isso não quer dizer que o diabo não vai querer atacar com sintomas. Então agora você vai combater o combate da fé e se posicionar com a palavra. Com os homens de Deus sempre foi assim, gente. Combate da fé sempre haverá. Mas a força do que está escrito tem que ser muito grande dentro de você. Tua mente tem que estar renovada. Tem que saber o que a palavra diz sobre saúde. O que a palavra diz sobre finanças. O que a palavra diz sobre família. O que a palavra diz? Quando eu me coloco no padrão da palavra, estou renovando a minha mente, gente. Quem está entendendo isso? É através da renovação da mente. Por que não tem transformação? Porque é através da renovação da mente que a gente vai começar a quebrar antigos padrões de pensamento. Entendeu? Por isso é confronto, gente. Por isso é confrontador. Só que tem gente na igreja que confunde confronto com afronta. Às vezes a pessoa fica com raiva até do pastor, porque deu uma palavra. E na verdade a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Aí ela te confrontou, você acha que eu estou te afrontando. Mas eu não estou te afrontando, que eu não venho aqui, eu não me preparo em casa, não busco a Deus para vir aqui em cima afrontar ninguém. Eu estou aqui para ensinar você. E se essa palavra está te confrontando, não pegue como afronta, porque a afronta, ela visa te humilhar. O confronto visa te transformar. Ninguém é transformado na zona de conforto. A gente só é transformado na zona de confronto. Está sendo confrontado? Então agora você já pode tomar a decisão de agarrar a palavra e mudar. Vamos quebrando o antigo padrão de pensamento. À medida que eu vou renovando a minha mente, por exemplo, eu tinha um padrão de pensamento, vou só te dar um exemplo meu. Eu tinha um padrão de pensamento de achar que a tentação, o pecado era algo irresistível. Até quando eu li na Bíblia, a carne é fraca, tal, pensava dessa maneira. Tem mais alguém que se identifica comigo nisso? Sim? Mais ou menos? Não quer admitir, né? Não quer admitir. Mas a verdade é essa. Vem aquela tentação, gente, meu Deus, não consigo e tal. Até o dia que eu li Romanos 6,14. Está escrito assim, e o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então a maior marca da graça não é perdão de pecado, mas é capacidade para resistir ao pecado.
Então o Espírito Santo habitando em mim, ele me capacita e eu resisto. Aí Deus começa a acrescentar texto. Não veio tentações sobre vós, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos permitirá ser tentado além do que possam suportar. Então posso suportar. E juntamente com a tentação envia o escape. Aí agora a tua mente renovou, né? Caramba, pastor, então não preciso cair? Exatamente. Não preciso pecar? Não. Você tem força para resistir. Estou dizendo que você nunca mais vai errar. Estou dizendo viver na prática de um pecado. O pecado não te domina. O pecado na nossa vida como cristão, gente, tem que ser um acidente. Errei, vou lá, peço perdão e tal, mas não pode ser uma prática. Aí é um lugar perigoso. Você foi liberto do pecado, hein? Amém, queridos? Então é isso, essa é a consideração. Sem renovação. Só dei um exemplo aqui, que o dia que eu renovei a minha mente, Fernanda, nisso, eu entendi, mudou. Mudou. Até o diabo perdeu força na minha vida com o negócio de tentação. Perdeu muita força. Não dou nem mais confiança. Porque a minha mente foi renovada em algo que já era uma realidade, mas eu não entendia. E no momento que eu entendi, caramba, o pecado não me domina, estou na graça, aleluia. Mudou. Porque eu tomei consciência. Olha o poder da mente. Nesse mesmo texto de Romanos 6, no verso 2, está escrito assim, ó, vocês estão mortos para o pecado. Aí no verso 11 diz assim, ó, se considerem mortos para o pecado. Então ele está dizendo, você está morto, mas você também precisa se considerar morto. E eu acho legal que consideração é um processo da mente. Então uma coisa é eu estar morto, Deus já fez essa obra, eu estou morto para o pecado. Outra coisa é eu me considerar morto. Cara, eu estou morto para o pecado. Aí vai fluir. Renovação da mente é isso. É alinhar teu pensamento à palavra de Deus, amém? E a última consideração sobre a renovação da mente de hoje. Sem renovação da mente... Não foi isso que a gente leu? Não acessamos. Ela existe, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas se você não renovar a tua mentalidade para entender coisas, quem você é em Cristo, teu direito em Cristo, a obra que Ele realizou. Gente, a igreja é muito ignorante. A igreja, se você ficar na ignorância, o diabo, na ignorância, ele brinca. Desculpe. Porque ele é o príncipe das trevas, escuridão na Bíblia é ignorância, ausência de conhecimento. Oséias falou, o meu povo é destruído por ausência de conhecimento. É tudo que o diabo quer que você fique na ignorância, eu também. Então a renovação da mente é adquirir conhecimento, gente. Sair da ignorância. Mas é aquilo que eu falei no começo, mais do que saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, eu preciso andar na vontade de Deus. Andar na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso é possível pela renovação da mente. Pastor, por que eu preciso andar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Que bom que você perguntou, que eu vou te responder. Você precisa andar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque é na boa, agradável e perfeita vontade de Deus que você terá tudo o que você precisa. É na boa, agradável e perfeita, é andando na vontade de Deus que a bondade dele se manifesta. Bondade me seguirá, tua bondade me seguirá, mas a bondade dele não vai te seguir se você estiver fora da vontade dele. A bondade dele te segue na boa, a bondade dele te segue na vontade dele. Se você está na vontade de Deus, bondade, misericórdia me seguirão, como está escrito, nada te faltará, proteção, segurança. Agora, se eu saio da vontade de Deus, eu saio debaixo do guarda-chuva. Sair da vontade de Deus, eu saio debaixo do guarda-chuva. Proteção é isso. E só pela renovação da mente eu vou entrar na vontade de Deus. E entrando na vontade de Deus, a nova criatura, ela é eficaz em tudo que ela fizer. Na vontade de Deus, você será eficaz em tudo que você fizer. Vivendo na vontade de Deus, você será eficaz em tudo. Tudo te irá bem. Não estou dizendo que não haverá problema, mas tudo te irá bem. Amém, queridos? Às vezes, eu vou fechar com isso. Às vezes a gente trilha uma jornada cansativa, exaustiva, pesada, angustiante, uma jornada de retrocesso, de tristeza, simplesmente por estar fora da vontade de Deus para a nossa vida, por não renovar a nossa mente. Quando eu entro na vontade de Deus, a vida fica leve, gente. É na boa, agradável vontade de Deus que tudo acontece.
Isso só é possível pela renovação da mente. Por isso, a renovação da mente é uma necessidade vital, para que você flua na boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e a tua vida seja completamente cercada pela bênção, pelo favor, pela proteção e pela provisão de Deus. Quem não quer viver nesse lugar? Abençoado, protegido, provido em tudo. Quem não quer viver nesse lugar? Esse lugar existe, pastor? É em qual país? Fala que eu vou me mudar para lá. Não, não é país não, você pode viver nesse lugar. Esse lugar é a vontade de Deus para a tua vida. Você está na vontade de Deus, protegido, guardado, abençoado. Eu não me preocupo, cara. Saio com a minha moto aí, vou dar aula, dou aula em Niterói, dou aula em Caxias, vou de moto, o pessoal fala para mim, pastor, essa moto aí, cara, na boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu estou guardado. Nada me acontecerá. Teve um dia que uma irmã, não foi daqui não, uma irmã de outra igreja me parou aí no corredor, falou assim, meu pastor, vou fechar com essa, tive um sonho horrível contigo. Falei, ih, caramba, guarda desses sonhos, mas vamos lá. Você estava nessa moto. Essa moto sua grande. Eita. Pastor, você ia na moto, você parava no sinal, via uns homens armados. Os homens vinham para cima de você. E eu via aqueles demônios na vida deles indo para cima de você e tal. E você, meu Deus, que perigo. E não sei o que, te assaltava, te batia. Aí eu falei assim, irmã, a irmã não viu os anjos não no sonho? Que, pastor? A irmã não viu os anjos também no sonho? Porque está escrito que o diabo anda ao derredor, mas também está escrito, os anjos do Senhor acamparão ao redor daqueles que o temem e os livra. A irmã não viu os anjos me livrando? Ela ficou meio assim, não pastor, quando Deus mostra, ele já me livrou, irmã, os anjos dele acampam ao meu redor. Você vai crendo que está escrito, meu irmão, você vai andar com medo e temeroso, a não ser que você esteja fazendo besteira da tua vida. Se você está fazendo besteira, você está abrindo brecha. Se você está quebrando princípios, você está abrindo brecha. Agora, se você está na boa, perfeita, agradável de vontade de Deus, nenhum mal te sucederá. Eu estou dizendo que eu não posso ser assaltado? É claro que eu não estou dizendo isso, gente. Muitas vezes Deus permite coisas até para a gente aprender algo também. Estou dizendo isso, mas cara, eu tenho que crer que a minha vida está guardada e protegida debaixo da mão do Senhor. Estou dizendo que eu estou isento de tudo, não estou dizendo isso, que eu sou melhor do que alguém, nada disso. Mas se acontece uma coisa dessa, primeira coisa que eu tenho que ver é se tem brecha. Espera aí, deixa eu ver. Estou dando brecha? Tem alguma coisa que eu não estou cumprindo? Tem alguma coisa que eu não estou fazendo? Porque senão até como é que eu vou orar? Tem que analisar a minha vida assim. Porque se Deus não dorme, amém, queridos? Fique de pé, deixa eu orar pela tua vida, nosso horário já deu. Para quem quiser, tá? Hoje à noite eu vou ministrar na Academia da Fé de Caxias, tá? Então se você quiser, pode ir lá, vamos lá. Se não puder também, assiste pela internet, vai ser bom. Anuncie, porque depois que o pessoal vê, poxa pastor, nem avisou, tal, então estou te avisando. Vou estar lá na Academia da Fé de Caxias, mais tarde ministrando a palavra junto lá com o pastor Wellington. Amém, queridos? Feche seus olhos, deixa eu orar pela tua vida. Pai, no nome de Jesus eu quero te louvar nessa manhã, te agradecer pela tua própria palavra, Senhor, que foi ministrada.